Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, começando com língua portuguesa, vamos aprender uma nova regrinha. Vocês sabem bem que a família do G, ela é formada por dois sons, não é isso? G, 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 Go, Gu. Porém, para algumas palavrinhas, o G e o G têm o som de Ga, Go, Gu, para ficar Ge e o Gi, ela vai precisar de uma letrinha especial. Que letrinha é essa? A letra U, muito bem. Então, quando eu quero colocar uma palavrinha com G e com Gi, eu não posso usar apenas GE e GI. Eu tenho que usar o U no meio. Então, tem que ficar GUE e GUI, para ficar o som de Ge, Gi. E assim a família do G fica toda com o mesmo som. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Não é isso? Então, leia e responda a tarefinha da página 65, tá certo? Capriche! E em ciências vamos falar sobre as plantas e o meio ambiente. Abra na página 372 para você acompanhar o que vai explicar sobre as plantas, tá certo? Vocês sabem que, assim como nós, assim como os animais, as plantas também são seres vivos, pois elas precisam da luz do sol, elas precisam de água para sobreviver e elas também nascem, assim como nós, assim como os animais. Vamos acompanhar agora com imagens alguns tipos de plantas existentes no nosso planeta. Olha só, a maioria das plantas são terrestres, tudo o que elas precisam é fornecido pelo ambiente, mas cada ambiente é diferente um do outro, então assim, cada planta também vai depender do ambiente em que ela está. Assim como os cactos, que só vivem em ambientes secos, pois armazenam a água em seu caule. Uma planta também que vive no solo seco é o girassol, que ajuda a água para o solo. Também existem as plantas aquáticas, que são plantas que vivem em lugares alagados, como as Vitória Regis, os aguapés. Existem ainda as plantas que vivem sobre outras plantas, que são as epífitas, a orquídea e a bromélia. E também plantas chamadas de parasitas, que elas se alimentam de outras plantas. Essas plantas que elas se alimentam são suas hospedeiras. Existem também as plantas que não conseguem retirar tudo o que precisam do solo e por isso capturam insetos para poder ter esses nutrientes. São as plantas insetívoras. As plantas insetívoras, esse tipo de planta, ela atrai o inseto para suas folhas porque geralmente elas têm uma cor, uma forma ou um cheiro interessante que os pequenos animais apreciam. Mas por que as plantas são assim? Porque esse tipo de planta precisa capturar os insetos para ter nutrientes. Porque, como que falou, cada plantinha se adequa ao seu ambiente, cada plantinha é adequada ao seu ambiente. Quando o ambiente é pobre e falta nutrientes para a plantinha, então ela vai buscar em outros recursos para se nutrir. Então, o que é que ela vai fazer para conseguir essa hidratação, para ela conseguir se desenvolver? Ela vai buscar dos insetos. Ela vai buscar esses nutrientes nos insetos, então é por isso que elas capturam eles para conseguir se desenvolver, já que o ambiente não colabora com o seu desenvolvimento. Entenderam? Alguns exemplos dessas plantas são as Dioneia, que é uma planta insetívora, que captura os insetos fechando suas folhas quando elas pousam nelas, e também a Sarracena, que é um tipo de planta insetívora que possui a folha em forma de jarro. Quando o inseto entra na folha, ele não consegue mais sair e é digerido. A maioria das plantas forma flores, mas há algumas variedades que não florescem, como as samambaias e os musgos. E vocês sabem que as plantas elas produzem o seu próprio alimento, que é o seu fruto, não é isso? Mas para isso ela vai precisar de uma ajudinha. Ela vai precisar da água, ela vai precisar da luz do sol, ela vai precisar que o seu ambiente também seja fértil para que ela produza o seu alimento. Mas para entender como isso acontece, como cada partezinha da planta vai ajudar esse desenvolvimento, vamos primeiro relembrar como a planta é formada. Ela é formada pelo caule, pela raiz, pelas folhas, pelas flores e, enfim, pelos seus frutos, não é isso? Vamos entender agora a importância de cada uma dessas partes, qual a função de cada uma dessas partes da planta. Veja bem, as raízes fixam a planta ao solo e dele retiram a água e os sais minerais. Elas crescem debaixo da terra em sua maioria, mas há plantas como a figueira que pode ter raízes aéreas. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos. Conduz a água e os sais minerais da raiz até as folhas.
Nas folhas há uma substância chamada clorofila, que lhe dá a cor verde. A clorofila absorve energia solar. As folhas fazem fotossíntese usando essa energia, ou seja, como ela transforma o gás carbônico e a água em glicose e oxigênio. As folhas também são responsáveis pela entrada e saída de oxigênio da planta. As flores, elas são os órgãos responsáveis pela reprodução das plantas. Nelas ocorre a fecundação, a união da célula sexual masculina com a feminina. Depois da fecundação, algumas partes das flores se transformam em frutos. E nesses frutos que dão as sementes, que guardam as sementes, quando estão maduros, abrem-se ou caem no solo. As sementes que estão em seu interior caem no solo e então germinam. Os frutos atraem os animais com suas cores, seus cheiros, sabores. Os animais que comem os frutos soltam as sementes em suas fezes. Essas sementes germinarão longe da planta mãe, da planta principal, onde foi retirado esse fruto. Nas sementes originam novas plantas quando germinam. É por isso que a gente precisa de uma sementinha para plantar outra planta. É a planta se reproduzindo. Para que a germinação ocorra, a semente precisa ser de umidade e solo fértil. Toda semente tem em seu interior um embrião, que formará uma nova planta. E esse processo de formação é muito importante para nós, porque nós precisamos desses frutos, né? Isso, nós precisamos dos frutos das árvores. E vocês sabiam que tem um nome, as pessoas que usam e a planta que reproduz? As plantas que reproduzem o seu fruto são chamadas de produtores, que dão os frutos. E as pessoas que consomem, os animais, são os consumidores. Então a planta é produtora e o animal é o consumidor, porque ele vai consumir o fruto que a planta reproduziu. Deu para entender? E assim como os animais ajudam as plantas, como te falou, a água, o vento, estão sempre ajudando a reprodução das plantas, ajudando as plantas a gerarem outras plantinhas e assim ser bem melhor para o meio ambiente, não é isso? Então, com base nessa explicação, responda a atividadezinha de hoje no livro, na página 379, apenas a primeira coluna, tá certo? Em matemática, vocês vão aprender um novo método de multiplicar, usando o algoritmo, aquela continha onde nós colocamos um numeral acima do outro. Então, acompanhe agora a explicaçãozinha com tia, abrindo o livro na página 192. Como é que a gente vai fazer a continha de multiplicação? Preste muita atenção, porque é um pouco diferente das demais que você já aprendeu. É diferente da adição, da subtração, tá certo? Então, muita atenção agora. Então, como vocês podem ver, são dois exemplos aqui de multiplicação e dois probleminhas. No primeiro, Pedro comprou 4 pacotes com 12 balas cada um. Quantas balas ele comprou? Temos que saber quanto é 12 vezes 4, não é isso? 4, 12 vezes, ou 12, 4 vezes. Então, olha só, vamos armar a continha e vamos resolver. 2 vezes 4, 8. Será que, assim como na adição e subtração, eu vou multiplicar esse 1 por nada? Não, não vou. Eu vou ter que juntar aqui, olha só, na multiplicação é diferente. Os dois numerais de cima, os dois algarismos, devem ficar multiplicado com esse daqui, com o do cantinho, certo? Se tiver só 1, então é só nele, tá certo? Então, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. Então, os dois com ele, entendeu? Próximo problema. Lucas gosta muito de ler. Ele leu 3 livros de 122 páginas cada um. Quantas páginas Lucas leu? Olha só. Temos 3 algarismos agora. Esses 3 algarismos, que formam o numeral 122, vai ser multiplicado apenas pelo 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 3 uma vez é 3. Certo? Então, espero que tenham entendido. Respondam as questõezinhas da página 192 apenas, para vocês praticarem esse algoritmo da multiplicação, tá certo?